Quem gosta de ouvir o Márcio pregar? Eu gosto. Amém? Márcio Deus já deu ele o dom da palavra, né? Amém? Vamos orar pelo Márcio? Estenda suas mãos aqui para o altar, vamos orar por ele. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez nós entramos em oração diante da Tua presença. E neste momento, ó Pai, que nós vamos reverenciar a Tua palavra, eu quero pedir ao Senhor que use o Teu filho Márcio com poder e graça, meu Deus, e que a revelação que o Senhor trouxe ao coração dele venha aos nossos corações nessa noite, e que nós possamos sair daqui alimentado. Importa que diminua e que o Senhor cresça, e que o Espírito Santo cumpra o propósito, meu Deus, o qual o Senhor trouxe essa palavra nesta noite, em nome de Jesus, amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade, ao pastor, à pastora pela confiança, e creio que Deus tem coisas tremendas para liberar sobre as nossas vidas nesta noite, amém? Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 27, versículo 27 ao 31. Você que foi encontrando vai dando glória a Deus. Versículo 27 ao versículo 31. Você que encontrou diz glória a Deus. Você que não encontrou diz Escola Bíblica Dominical, domingo 8h30. Amém? Está escrito assim: e sucedeu que os soldados do governador conduziram Jesus ao pretório e agruparam toda a tropa ao redor dele. Despojaram-no de suas vestes e o cobriram com um manto vermelho vivo. Trançaram uma coroa de espinhos e forçaram sobre a sua cabeça. Puseram em sua mão direita um caniço e ajoelhando-se diante dele, escarneciam, exclamando: Salve, salve, Rei dos Judeus. Cuspiram nele e, tirando o caniço da sua mão, espancavam-lhe com ele a cabeça. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto e vestiram com suas próprias roupas, e em seguida levaram para ser crucificado. Para parafrasearmos este texto, gostaria de ler também no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 9, e somente o versículo 23. Está escrito assim: Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Feche os seus olhos no nome de Jesus. Espírito Santo, nesta noite quero te agradecer, porque entendemos que assim como Jesus deixou, que sem o Senhor nada podemos fazer. Em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que assume o seu lugar de honra aqui nesta noite. Em nome de Jesus, que o seu nome seja glorificado mais uma vez, ó Pai. Em nome de Jesus, nós somos sabedores, Pai, que o que fazemos, o que foi nos dado para exercer, seja cantar, seja pregar, seja tocar, seja o que for, Senhor, não passa mais do que uma honraria que temos em poder prestar esse culto ao Senhor. Em nome de Jesus, então, que o Senhor faça conforme a tua vontade e que o seu nome seja glorificado, porque este culto é direcionado especificamente ao Senhor, e os únicos abençoados aqui somos nós. Dependemos da tua graça, da tua palavra, da tua revelação, e que o teu Espírito fique à vontade
liberdade, porque aonde o Espírito está, aí há liberdade. Se assenta no seu lugar, dando a melhor salva de palmas para Jesus Cristo. Glória a Deus. Aqui, irmãos, gostaria de estar ministrando debaixo do tema ainda existe uma cruz a carregar. Diga para este irmão que está do teu lado: ainda existe. Mas diga com firmeza para ele acreditar no que você está dizendo: ainda existe uma cruz a carregar. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, irmãos, eu gostaria hoje, porque às vezes falamos da cruz de Cristo, e é algo que tem que ser falado, e infelizmente está um pouco que extinto no nosso meio, de trazer à memória aquilo de fato, o que é a cruz, o símbolo, a narrativa, a mensagem que a cruz traz para nós como cristãos e como aqueles que amam a palavra do Senhor. Mas também aqui eu gostaria de perguntar para você: o que é a cruz para você? Quando se fala de cruz, na sua mente, no seu entendimento, o que é cruz para você? Já comece a refletir para você entrar dentro do teor da mensagem e compreender o que Deus ele quer ministrar sobre a nossa vida aqui nesta noite. Acredito eu que o nosso espírito, aquele espírito hoje humano que entrou aqui triste, angustiado, aquele espírito que entrou aqui totalmente sem esperança, quase que morto, eu tenho a plena certeza que esta palavra, que é viva e eficaz, ela trará em nome de Jesus uma edificação profunda na tua vida, que você não sairá daqui da mesma forma que você entrou, porque Jesus está neste lugar, e a Bíblia diz que aonde Jesus está, algo diferente acontece. Porque aonde Jesus chegou, sempre alguma coisa aconteceu. O cego enxergou, o paralítico andou, o morto ressuscitou, milagres aconteceram, porque Jesus ele não é um ser humano como eu e você, não. Jesus ele é o eterno, todo-poderoso, aquele que criou os céus e a terra, que pela sua palavra ele criou tudo isso e sustenta pela força do teu poder. E ele está aqui nesta noite, acredite nisso, no nome de Jesus. E aqui, irmãos, nós vemos, voltando aqui antes de nós entrarmos nesta mensagem, quando falamos de cruz, e eu fui procurar saber essa história de cruz, aonde que começou esse negócio. E é interessante porque na Pérsia eles começaram ali a criar esta forma de punição para aqueles que, segundo as suas leis, transgredissem aqueles princípios que foram estabelecidos ali. E é interessante que ao longo do tempo, não só a Pérsia, mas outras nações também começaram a aderir a essa forma de punição. E esta forma de punição, ela chegou até a Roma. E nós vemos algo muito interessante, porque nós vemos que eles, na mentalidade deles, eles queriam que as pessoas que transgredissem as suas leis, elas fossem crucificadas em praça pública, e muitas das vezes os seus corpos nem era tirado da cruz. Bichos, animais comiam os restos, comiam o seu corpo e os restos mortais daquela pessoa, para que muitas pessoas olhassem e entendessem: eu tenho que obedecer, porque senão meu fim será o mesmo. Só que isso também ele chegou em Roma. Só que é interessante porque quando nós falamos de cruz, quando nós falamos de sofrimento, Paulo também ele disse que Jesus ele viria e seria maldito, porque todo aquele que era pendurado na cruz, desde a Pérsia, desde todas as outras nações que foram aderindo isso, também chegando em Roma, aquele que era olhado assim e visto ele na cruz, todos olhavam e a mensagem que vinha aos seus ouvidos era aquela: este é maldito, porque está sendo pendurado no madeiro. E é interessante porque acerca de Jesus, aproximadamente 700 ou 750 anos atrás, a Bíblia Sagrada, aproximadamente 29 capítulos, os últimos 29 capítulos do livro de Isaías, falou acerca de Jesus uma vez ou outra, indicando ou trazendo uma profecia, algo profético acerca de Jesus, acerca daquilo que aconteceria com Jesus. Por quê? O plano da salvação ele já tinha sido gerado dentro do coração de Deus.
O plano da salvação, o plano da redenção, o plano da oportunidade para aquele que estaria perdido já estava dentro do coração de Deus. Por quê? A vontade de Deus, como Pedro disse na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 11, ele disse que a vontade de Deus é que nenhuma alma se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por quê? Deus, ele não tem prazer que o ímpio morra e vai para o inferno, não. Deus, ele tem prazer que o ímpio se converta, seja lavado as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, se purifica, permaneça firme, que o seu nome seja escrito no livro da vida, e que no último dia, quando ele for chamado, ouvir a voz de Deus dizer: vinde benditos do meu Pai, e entrai para o gozo que vos está preparado antes da fundação do mundo. A vontade de Deus é essa. E aqui nós vemos que agora as profecias de Isaías, chegou o tempo em que Jesus ele nasceu. Não vou me deter nisso, porque a intenção é outra. Nós vemos aqui Jesus, depois de ser batizado com 30 anos, ele inicia o seu ministério, ministério de glória, de poder, de unção. Só que Jesus ele veio com um propósito. Jesus nada, mesmo no sofrimento, ele não age ou não permite sem propósito. Uma coisa neste contexto eu quero dizer para você, que às vezes está passando por sofrimento e você não consegue entender porquê disso, porquê daquilo. Começa a perguntar a Deus: para que isso, Deus? Porque às vezes Deus quer fazer algo na sua vida que você nunca experimentou, e às vezes nós ficamos só questionando Deus, sendo que nós temos que nos colocar dentro da vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A nossa não é. A nossa muitas das vezes sempre nós fazemos do nosso jeito, mas não dá certo. Mas da forma de Deus sempre dá certo. E aqui, irmãos, nós vemos que Jesus, depois de ter todo o seu trajeto cumprindo as profecias, cumprindo a palavra, nós vemos agora Jesus, depois de ter ali feito, ou melhor dizendo, ministrar a Santa Ceia do Senhor. A Bíblia diz que depois que ele ministrou, ele tendo cantado um hino, subiu para o Monte das Oliveiras. E é interessante porque ali no Monte das Oliveiras ele passou por vários episódios, mas enfim, a Bíblia diz que depois de ele ter orado 3 vezes, vieram ali prendê-lo. E é interessante porque eles prenderam Jesus e eles levaram Jesus para ser julgado. E era tão interessante porque o Sinédrio era composto por aproximadamente 68 autoridades, e nem todos estavam ali. Eles trouxeram Jesus para ser julgado, na primeira instância, à noite, aonde não poderia de forma alguma sem a presença dos demais, porque a intenção deles era logo dar o veredito de Jesus, e que Jesus fosse morto, e acabou, porque a vontade deles era que Jesus morresse. A vontade deles era que logo Jesus mais não existisse, porque eles estavam querendo que Jesus não fizesse mais parte da vida deles. Quantas das vezes as pessoas fazem isso? Jesus está batendo na porta, Jesus ele está ali querendo chegar, mas Jesus ele pede alguma coisa, Jesus fala: larga isso, Jesus fala: deixa isso, e você quer que Jesus vai para longe. Jesus está falando assim: eu te quero hoje, eu te quero esta noite, eu te quero este momento, eu marquei esta noite para a tua vida, para eu entrar no teu coração, mudar a tua história e para sempre permanecer dentro de você, para que você seja uma nova pessoa a partir desta noite. Jesus é aquele que vem para trazer para nós uma verdadeira identidade. Existem pessoas que acham que têm identidade, mas a identidade de Cristo nós possuímos a partir do momento que nós verdadeiramente entregamos a nossa vida a Cristo e dizemos assim: o mundo nunca mais, Jesus daqui para o céu e por toda a eternidade estarei com Ele. Porque Jesus é aquele que muda a nossa vida. Mas eles queriam ali, voltando para o texto, eles queriam de logo acabar com Jesus. Só que é interessante porque estava chegando a Páscoa e eles também não podiam fazer muita coisa. No mínimo ele tinha que chegar em Pilatos, e Pilatos dá o veredito final. E eles começaram ali a andar com Jesus, porque ali tinha Caifás e Anás, que eram parentes. E ali um averigou Jesus, depois o outro averigou Jesus. E sabe o que acontecia? Eles olhavam para Jesus e falavam assim: nós não estamos encontrando nada. Nós não tem, esse Jesus não tem mancha. Ele não tem mancha, não tem como. Nós estamos querendo alguma coisa, e eles tentando para que Jesus falasse alguma coisa.
Só que aí, irmãos, nós entramos aqui no capítulo 27, onde nós vemos algumas coisas, e é um texto muito simples, mas nós como cristãos, nós às vezes não passamos de superficiais. Nós lemos as escrituras, sabemos o que está escrito, mas não sentimos o que está escrito nela. E eu quero aqui, no nome de Jesus, com a responsabilidade do Senhor, dada pelo Senhor, eu quero passar aqui devagarinho neste texto, neste episódio aqui, aonde Jesus estava sendo julgado por estes homens, aonde Jesus estava sendo analisado por estes homens. E em nome de Jesus, eu quero crer, eu orei por isso, e eu quero crer que o Espírito Santo, ele trará sensibilidade de volta aos nossos corações. Porque hoje nós ouvimos falar da cruz, ouvimos falar de pregos, ouvimos falar disso, ouvimos falar que Jesus sofreu isso, não causa nada em nós. Nós não sentimos mais nada, porque estamos superficiais. Nós preocupamos só com o nosso nariz, se alguém vai nos ver, se alguém vai nos reconhecer, se alguém vai falar isso de nós, se o nosso ego vai ser massageado. A cruz não é massageamento de ego, não. A cruz é sacrifício, é renúncia. A cruz é joelho no chão e exaltação a Deus. E nós diminuamos a cada dia. Quanto mais nós diminuímos, mais Deus cresce. Quanto mais nós crescemos, aí não tem jeito, porque Jesus não divide a glória dele com ninguém. Deus abate o soberbo e exalta os humildes. Porque não adianta subir com Jesus. O último que tentou subir e ser semelhante a ele, não tem mais salvação. Satanás, ele está julgado desde o princípio. Que o nosso coração não venha para esse lado, mas que o nosso coração venha a ser semelhante ao coração dos apóstolos. O que importa é o reino de Deus. Se não for reino, eu estou fora. Mas se é o reino de Deus, eu estou dentro. E que Jesus seja glorificado por tudo isso. E é interessante, irmãos, porque eles começaram ali a questionar a Jesus. Só que é interessante, porque aqui no capítulo 27, se você quiser acompanhar, pode acompanhar. No versículo 27, eu estou com essa responsabilidade aqui. Sempre às vezes falo de forma expositiva, mas eu quero ler o texto. Aqui, Mateus capítulo 27, e no versículo 26, está escrito assim: Diante disso, Pilatos soltou-lhes Barrabás. Mandou que Jesus fosse flagelado e entregou para ser crucificado. Vou só resumir aqui este episódio para você. Imagina só agora aquela multidão querendo matar a Jesus, querendo que Jesus fosse morto. Aí de repente chega a Páscoa, porque era natural com que Pilatos, o governador, seja quem fosse o governador, ele soltasse alguém no dia de Páscoa para apaziguar ou para agradar o povo. E é interessante porque agora o Messias, o Jesus, aquele que nasceu da Virgem pelo poder do Espírito Santo, aquele que é santo e imaculado, agora está ele, está alguém homicida, ladrão, alguém que era totalmente errado, totalmente pecaminoso. E aí Pilatos começa a perguntar e começa a dizer o seguinte: quem que vocês querem que eu solte? A Jesus, o rei dos judeus, ou a Pilatos, ou a Barrabás? É interessante porque eles não pensaram em nenhum momento, e logo já começou a gritar para que Barrabás fosse solto. E ele sem entender e falando: mas eu não achei culpa nenhuma nele. Eu já analisei ele, eu já apalpei ele, eu já olhei se tem alguma mancha, perguntei até para ele que verdade é essa que ele fala tanto que eu não consigo nem entender. Se você não sabe, irmãos, eu vou retroceder um pouquinho aqui na lei do levirato. Em Levítico nós vemos algo interessante, porque era dessa forma que acontecia. A Bíblia Sagrada diz, querido, através da vida de Moisés, nós vemos ali que era o seguinte: toda a época do sacrifício, tinha vários sacrifícios, rituais, mas eu vou me deter no ritual, o dia da expiação, o grande dia do perdão, aonde a Bíblia Sagrada, querido, nos diz que ali o sacrifício era feito desta forma. Era escolhido ali
2 ovelhas, 2 carneiros. E aí é interessante, porque antes deles, no meio da escolha, o que era feito, eles traziam até o sumo sacerdote, e o sacerdote averiguava, ele olhava tudo, se tinha alguma mancha, se estava dentro do padrão que Deus aceitaria o sacrifício, analisava tudo, apalpava, ele olhava e dizia: não, esse está pronto para o sacrifício. E era dessa forma que acontecia. Como? Tinha o carneiro emissário, que era aquele que recebia a culpa do pecado do povo, e tinha aquele que também era o carneiro do sacrifício, aonde o sangue era ali pegado e levado até o Santo do Santo e aspergido em cima da Arca da Aliança, da tampa do propiciatório, aonde ali o Senhor recebia o sacrifício. E é interessante porque ali nós vemos que antes daquele bode, daquele carneiro emissário sair e ir ao deserto, a Bíblia diz que o sumo sacerdote, tanto por ele, para a sua família primeiro, porque também ele tinha que santificar, e também em questão do povo, ali ele colocava a mão sobre ele e também liberava todos os seus pecados, pedia perdão por tudo o que ele tinha feito, e ali alguém específico levava, depois de os pecados estar sobre aquele carneiro, até o deserto. E aquele que ficava, ele passava pelo sacrifício, ele era sacrificado, o sangue dele, eles pegavam o sangue dele, atravessavam o átrio, passava-se no santo lugar e chegava até o Santo do Santo, onde estava a Arca da Aliança. E ali em cima da Arca da Aliança tinha a tampa do propiciatório, onde tinha os querubins que tinham 6 asas. Com 2 eles tampavam seu rosto, com 2 eles voavam, e com 2, querido, eles estavam ali de forma tremenda e de forma poderosa. Nós vemos o que ali, querido, aonde o sangue era aspergido. É interessante porque eu fui estudar sobre o tabernáculo, Bruno. Sabe o que eu descobri? O único lugar escuro, pastor Hilton, era o Santo do Santo. Todos os lugares tinham luz. Aonde, Márcio? O átrio era iluminado pelo sol, pelo dia, mas ali o santo lugar era iluminado pelo candelabro de 7 pontas, 7 luzes constantemente. O sacerdote trabalhava, entrava ali, aonde no santo lugar tinha a mesa e os pães da propiciação, onde tinha 12 pães que eram simbolizando as 12 tribos de Israel, e que simbolizava e que também servia de mantimento para o sacerdote, aonde era trocado para que não envelhecesse constantemente também. Mas só que ali tinha luz, mas lá no Santo do Santo não tinha luz. Mas por que, Márcio, não tinha luz? Aí eu entendi, dentro da revelação da palavra de Deus, aí sim nós aprendemos. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém, querido. Não tem luz maior do que a luz dele, não tem ninguém que possa brilhar além dele. Aonde é sacrifício para ele, só ele recebe e traz a luz necessária no lugar escuro. Porque a Bíblia diz que quando ali era colocado o sangue em cima da tampa do propiciatório, o que acontecia? A Bíblia diz que no momento oportuno, e todo o sacrifício, todo o aparato foi seguido mediante a lei que Deus passou para Moisés, e Moisés escreveu ali em Levíticos. Aí o próprio Deus, Deus, ele descia, querido, e aquele lugar alumiava. Imagina a presença de Deus. Imagina a presença de Deus. E ali quando Deus descia, porque a Bíblia não diz, eu não conheço, nunca ouvi falar que alguém saiu morto lá de dentro. Nunca ouvi falar. Já estudei sobre as roupas, sobre tudo, sobre Romã, mas nunca vi ninguém sendo puxado lá de dentro, porque ninguém era doido. Tinha que entrar santificado mesmo, porque senão era fulminado. Mas é interessante porque depois que o sacrifício, o próprio Deus alumiava aquele lugar com a sua presença, porque ele é o sol da justiça, ele é a luz do mundo. Aonde ele chega, as trevas têm que ir embora. E ali ele chega, recebe o sacrifício, e depois o sumo sacerdote saía, o povo fazia grande festa, grande alegria, porque Deus tinha recebido o sacrifício. Mas eu falei tudo isso só para explicar uma coisa. Aqui o texto onde nós vamos entrar. Por quê? Jesus estava ali, Caifás e Anás estavam ali. Depois passou lá em Pilatos. Ele foi analisado por todo mundo, Bruno.
Todo mundo, pastor, ele passou em Anás e falou assim: culpa, esse homem não tem, manda para Caifás, porque para ver, às vezes ele sabe. Aí Caifás olhou e falou assim: mas esse homem não tem culpa, já tentei achar, puxei a capivara dele, ele nasceu santo, vive santo, não peca, não erra, ele é isso, ele é aquilo, como é que nós vamos fazer? Vamos inventar alguma coisa, vamos tentar causar raiva nele, para ele falar alguma coisa, para ele falar uma inverdade, para ele falar alguma coisa. Aí eles tentando, e falando: fala alguma coisa. Ele falou assim: ó, em breve vocês verão o Filho do Homem vindo entre as nuvens, e não tem ninguém que vai detê-lo. E aí eles ficaram: ah, você agora blasfemou. Rasgaram as vestes. E agora começou a bater nele. O que eu disse? Eles analisaram, não tinha culpa. Agora eles começaram a palpar. Isso aqui é revelação, irmão. Isso aqui você acha só vindo do coração de Deus para nós. Porque antigamente eles apalparam, analisaram o cordeiro. Agora sabe o que eles fizeram? Eles analisaram e apalparam, mas batendo. A culpa deles estava passando para o cordeiro, que era Jesus. E Jesus estava levando sobre si todas as dores, e estava levando todos os pecados sobre si mesmo, eles sendo ruins e querendo crucificar Jesus. Jesus amava eles da mesma forma. Jesus foi analisado, foi tocado, mas não acharam culpa nele. Aí quando chegou lá em Pilatos, aí nesse episódio aqui de Pilatos, colocou Barrabás em Jesus. Aí Pilatos falou assim: ele está pronto para o sacrifício. Ele está pronto para o sacrifício. Só que o sacrifício, quando falamos de cruz de Jesus, nós estamos falando do que é cruz para Jesus, mas daqui a pouco nós vamos entrar no que é cruz para nós. Porque aqui, querido, ainda existe uma cruz a carregar. O tema da mensagem é esse. E aqui nós vemos, porque agora eles, depois que Jesus falou isso, que em breve eles veriam o Filho do Homem vindo, o sumo sacerdote rasgou as vestes como se fosse o maior santo, não sabendo ele que o santo do santo estava diante dele. E aí, querido, o que acontece? Eles começaram a esbofetear Jesus, a bater em Jesus, a maltratar Jesus. Eu te pergunto, o que Jesus fez de ruim para eles? O que Jesus fez de ruim para eles? Nada. Nada. Começaram a esbofetear Jesus. Depois lá na frente nós vemos, depois de tudo isso, tapa no rosto. Fui ler o que o historiador estava dizendo. Ele falou assim: Jesus tomava tanto soco no rosto, não era só tapa, porque eles estavam batendo com maldade em Jesus. E sabe o que Jesus fez? Imagino eu, a Bíblia não diz, mas imagino eu que Jesus, ele voltou lá em Isaías e falando assim: eu vou cumprir a profecia. Como ovelha muda, ele vai até o matadouro, e ele não abriu a sua boca diante daqueles que o batiam. Por quê? Ele veio para cumprir as profecias. Mas sabe o que é? Ele sentia a dor, mas ele olhava e dizia assim: não, tem que cumprir a profecia, eu tenho que cumprir as escrituras. O amor que ele sentia, ou que ele sente por mim, por você, é muito maior do que a dor que ele estava sentindo no seu rosto, muito maior do que os tapas que ele estava levando, muito maior do que os socos que ele estava levando injustamente. Mas é muito maior. E o Espírito Santo nesta noite, ele quer trazer de volta a sensibilidade da cruz no nosso coração. Porque às vezes quando ouvimos falar da cruz, parece que nós estamos vendo uma história de quadrinhos, parece que nunca existiu. E se você se encontra nessa situação, o Espírito Santo, ele quer trazer isso de volta ao seu espírito. Porque não existe o evangelho sem cruz. Não existe ir para o céu, não tem como ir para o céu sem primeiro amar a cruz e o Calvário. Porque ele é o centro. Foi de lá que externou, que respingou sangue em nós, aonde nós recebemos a oportunidade de salvação. E aqui, irmãos, nós vemos Jesus foi esbofeteado depois de ter sido levado até Pilatos. Como nós lemos no versículo 26, Pilatos permitiu com que ele fosse flagelado. Eu já li 2 relatos de médicos especialistas falando acerca disso, para entender melhor. Porque às vezes ouvíamos ou de alguém falar
mas eu fui atrás e fui procurar entender. Não vou entrar na profundidade porque não é a intenção também só disso, mas tem outras coisas. Mas aqui nós vemos, querido, que Jesus, quando ele foi mandado para ser flagelado, nós vemos algo terrível. Porque quando fala assim, flagelado, você e eu passamos nesse versículo 26, ele foi flagelado. Nossa, simples, hein? Nem doeu em você, né? Nem doeu em mim, só foi flagelado. Moleza. O flagelo dele não foi um flagelo comum. Se você não sabe, querido, a forma aproximadamente do que nós temos de informação, porque acredito eu que foi bem pior do que Jesus, a forma que ele foi flagelado, nós vemos aqui agora 2 algozes, uma à direita e uma à esquerda. Jesus, ele preso no modelo de uma rampa ou de uma mesa que meio tombada, amarrados com as 2 mãos e despido as suas vestes. Primeiro, Jesus estava com totalmente o seu corpo exposto, e isso não era bom porque ele era judeu. Era uma vergonha o judeu estar daquela forma, exposto, e daquela forma que Jesus estava. Eles envergonharam Jesus, sendo que Jesus não fez nada não fez por onde merecer isso. Mas agora, querido, é interessante porque Jesus ele ia passar por uma quarentena menos uma. E ele não ia apanhar de uma varinha de goiaba, não, mas ele ia apanhar de um chicote chamado azorrague. E o azorrague ele é composto de 6 pontas. E cada uma dessas 6 pontas tinham tiras de osso. E também ali, querido, embutido junto com essas tiras de osso, nós tínhamos pedaços de ferro, pedaços de chumbo, aonde tanto Jesus ou qualquer um que apanhasse daquela forma, aquelas pontas agarravam na sua pele. E você acha que quando agarrava, o algoz ia lá e falava: peraí, Jesus, deixa eu soltar aqui que agarrou. Não, ele arrancava de uma vez só. E o que tivesse que vir junto, viria. Carne e sangue esguichando em todo o tempo. Só que eles não paravam. Enquanto um descia, o outro estava subindo. E normalmente eu fui ver pessoas que passaram por esse processo. Muitos morriam neste momento, porque não aguentava, e muitas das vezes não era uma quarentena menos umas, porque os homens que estavam ali batendo, eles não paravam. Os homens que estavam totalmente cheios de ódio, com vontade de ver aquela pessoa sofrer, então eles não paravam. E eu quero que você imagine, quando você lê esse texto, esse versículo 26, não é um flagelozinho. Cada dor que Jesus estava passando ali, tudo que ele estava sentindo ali, não era por ele, porque ele não precisa disso. Ele é santo desde o princípio, ele é e sempre será o que ele foi. Sempre, ele não muda. E aí aquilo tudo era por mim e por você. Ele estava sofrendo agora, ele foi flagelado, uma quarentena menos uma, por mim e por você. Depois disso, sabe o que eles fizeram? A capa escarlate era uma capa romana. Eles pegaram, o romano pegou a sua capa e jogou em cima de Jesus, cheio de coisas, cheio de feridas, de cortes abertos. Jogou em cima de Jesus e levou ele para um lugar chamado pretório. E sabe o que eles fizeram? Eles trançaram. Tem texto que não fala isso, mas eu fui ver, eu entendi. Trançaram uma coroa de espinho para Jesus. Quando nós paramos para pensar, nós achamos que a coroa é tipo o modelo de uma tiara, mas eu fui ver no antigo, onde realmente eles trançaram a primeira coroa. É interessante porque eles tinham espinhos, tinham ali espinhos perfurantes. E é interessante porque a coroa que eles trançaram era semelhante a um boné. Por quê? Porque depois nós vamos ler no texto que eles batiam na cabeça de Jesus, com a intenção de os espinhos perfurar a cabeça de Jesus. Senão eles bateriam na lateral, mas eles batiam na cabeça de Jesus. E aqui nós vemos, irmãos, que eles começaram ali a zombar de Jesus, humilhar a Jesus. Jesus sempre foi Deus. Ele deixou toda a sua glória, e agora o ser humano que ele veio morrer por ele, agora está zombando da cara dele, colocando uma coroa de mentira nele. Se fosse eu e você, sabe o que nós fazíamos? Tivéssemos o poder de Jesus, mandava aquele cara para o quinto dos infernos, levantava e falava: vai para o inferno mesmo, porque você não merece nada não. Mas Jesus não fez nada disso. Ele deixou eles zombarem dele, continuou cumprindo a palavra, e como ovelha muda ele foi levado ao matador. É interessante porque nós vemos aqui, quando nós lemos este texto,
No versículo 27, sucedeu que os soldados do governador conduziam Jesus ao pretório e agruparam toda a tropa ao redor dele. Despojaram as suas vestes e cobriram com um manto de vermelho vivo. Trançaram uma coroa de espinhos e forçaram sobre a sua cabeça. E puseram em sua mão direita um caniço, uma vara, e ajoelhou-se diante dele, escarneciam, exclamando: salve, salve, Rei dos Judeus. A Bíblia diz, querido, que existem seres celestiais. Quantas horas que ele adora a Deus, Bruno? 24 horas o tempo todo. Jesus deixou tudo isso para vir aqui ser humilhado por pessoas que não mereciam nada disso. Ele deixou de ser adorado de verdade para ser adorado de forma de zombaria. E passou isso tudo calado, porque ele veio para cumprir um propósito. Ele veio para estabelecer o reino de Deus na terra. Ele veio para salvar aquele que estava perdido. Ele veio para trazer de volta a esperança àquele que estava sem esperança. Ele veio mudar a vida daquele que A e B olha e fala: esse não tem mudança. E Jesus olha e fala: não, ele tem mudança sim, ela tem mudança sim. Eu vou fazer a vida dele sim, eu vou atrás dele, eu vou mudar, eu vou fazer, porque Jesus, ele pode fazer todas as coisas. Aquilo que é impossível para o homem é possível e viável para Deus. Deus pode fazer, Deus pode transformar, Deus pode fazer o impossível acontecer, porque eu vejo Deus transformando na palavra, eu vejo Deus transformando o gadareno, eu vejo Deus transformando Saulo, transformando a vida dele, fazendo dele um pregador do evangelho. Eu vejo Deus transformando a vida da mulher samaritana, eu vejo Deus transformando a vida de Pedro, tirando ele de pescador, homem bruto, enchendo ele do Espírito Santo, ao ponto dele andar e a sua sombra curar. Eu vejo Deus pegando aquele que todo mundo olha e fala assim: esse não tem jeito, essa não tem jeito, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Para você tem jeito, porque Jesus, ele pode mudar a sua história nesta noite. Você que crê, exalta Jesus com as suas palmas nesta noite. E às vezes, querido, nós pensamos e lemos o texto aqui, não vemos que Jesus foi flagelado, não sentimos isso, só lemos, ouvimos alguém falar. Não vemos que Jesus foi humilhado, porque eles colocaram uma coroa de espinho, querido, na sua cabeça. E você acha que aquele espinho ficava de forma superficial? Não. Quando eles batiam na cabeça, os vasos capilares eram rompidos, sangue correndo no seu rosto, e eles continuavam batendo porque queriam ver Jesus sofrendo. E tudo isso, querido, por causa da nossa vida, pela nossa salvação. Porque a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para dar a vida eterna àquele que não tem, aquele que precisa. Jesus veio salvar aquele que está perdido. E aqui, irmãos, nós vemos aqui o outro texto, no versículo, esse aqui é melancólico. Versículo 30: cuspiram nele e, tirando o caniço de sua mão, espancavam-lhe com ele na cabeça. Sabe como que nós lemos aqui, Bruno? Cuspiram nele. Cuspinho ali, ele só limpou. Você tem noção, irmão? Era uma multidão de autoridades que não sabiam usar a sua autoridade direito, cuspindo na cara, no rosto de Jesus o tempo todo. E ele merecia isso? Não. Sabe quem merecia? Eu e você. Jesus não, porque nós somos pecadores, ele é santo. E ele ali recebendo tudo aquilo, e sabe o que ele fez? Não abriu a sua boca. E agora você pensa assim: ah, cuspiu. Agora pensa, agora se coloca no lugar de Jesus. Você não fez mal para ninguém, veio para dar o seu melhor, Carlão. E aí todo mundo cuspindo na sua cara, você vai ficar paradinho lá? Cospe mesmo. Cospe mesmo. Ainda mais esse cabo lá do Nordeste, esse cabo não ia deixar nunca, rapaz, ia cortar o cabo no couro. Então, ninguém, imagina só, se coloca no lugar da pessoa, de Jesus agora, e a pessoa cuspindo no seu rosto, Bruno. E você acha que era cuspindo? A Bíblia não diz, mas eu imagino, conjectura, eles escarrando no rosto de Jesus. Que isso, tá? Não, Jesus sofreu mesmo.
isso aqui não é nada para mexer. Não, Jesus sofreu mesmo. É porque você não está sentindo mais o sofrimento de Jesus. É por isso que você está aí pensando aí, não, mas não foi assim, não precisa disso. Foi mais do que isso. E você não consegue sentir o que eu estou dizendo. Mas Jesus, Ele quer trazer isso de volta para a nossa vida, para o nosso espírito, para nós sentirmos quando falar da cruz. E é interessante que eu quero pensar, imagina só, para você imaginar melhor, eu vou colocar aí 2 videozinhos, 2 repórteres, Bruno, que foram entrevistar um ladrão, Carlão. Veja, a sua reação será que seria a mesma? Sargento Cerejo, mais uma vez, olha lá, olha aí, ó, este elemento cara de pau, vagabundo, está aqui, ó, preso, algemado. Agora tem um outro aí, uma donzela repórter, toda alinhada, não mexe com ninguém não, tá doido? Às vezes você está rindo, mas você imagina o que Jesus passou? Aí foi só um custo. Imagina só, era composto ali de autoridades, como eu disse, 68 autoridades que estavam ali, compunham o Sinédrio. Todo mundo e ainda tinha as testemunhas que estavam cuspindo no rosto de Jesus, só porque ele tinha falado uma verdade, nunca falou uma mentira, só por causa de uma verdade. Agora imagina só o que Jesus passou. Isso aí foi um cuspinho só. A bicha já saiu do salto, já arrancou o salto praticamente, assim falando de uma forma alegórica, e já foi pra cima e não quis nem saber se o cara era bandido, se ele tinha matado A ou B. Por quê? Cuspiu. O negócio desceu do coração e a mão ficou valente. Então não é, Carlos? Então não é, pastorzão? Não é isso que acontece? E agora você acha que Jesus, ele sentiu vontade de cair para dentro? Lógico que não, porque ele veio para isso. Ele veio para sofrer, ele veio para morrer pela humanidade, ele veio para dar a sua vida pela humanidade, mas para que nós viéssemos a reconhecer esse ato dele de sacrifício. Porque Jesus, ele veio com este propósito de nos salvar, de nos redimir. E às vezes nós passamos por este texto, Jesus, eles cuspiram nele, bateram nele. Só para você ter uma noção, nessas 2 reportagens você consegue mais ou menos pensar. Um vinha cuspir, outro vinha batia, outro vinha puxava. E o que Jesus fez? Nada, não abriu a sua boca. E agora, querido, nós vemos aqui também no versículo, que às vezes você passa assim no 31, depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto e vestiram com as suas próprias roupas, e em seguida levaram para o sacrifício. Aí, li rapidão, agora vamos ler pausadamente. Olha só que pérola que tem no texto. Depois de o haverem zombado, zombaram dele, despiram-lhe o manto. Jesus foi flagelado, meu filho. Aproximadamente 294 cortes foram abertos nas costas, no corpo de Jesus. E simplesmente quando ele acabou de ser flagelado, o soldado romano pegou a sua capa de escarlate e jogou no corpo de Jesus. Aquilo colou nas feridas, meu filho. E agora o texto diz, e eles puxaram o manto. Aí você acha que eles fizeram assim, ó. Calma, Jesus, calma, tá agarrado aqui, deixa eu tirar. Não, eles fizeram assim. Aí você tem noção do que aproximadamente 294 feridas, aberturas, de uma vez só a dor que Jesus ele sentiu. E sabe o que ele fez? Não abriu a sua boca. Como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Mas ele cumpriu. Essa era a cruz que Jesus estava carregando.
Porque, e essa cruz não era dele, essa cruz era nossa. E se você não sabe, essa cruz ela pesava aproximadamente entre 100 a 120 quilos. Só que Jesus, ele só estava levando a parte horizontal, o patíbulo da cruz. E nós vemos, querido, algo interessante, que pesava também entre 45 a 60 quilos aproximadamente. E Jesus estava levando ali totalmente debilitado. Mas uma coisa eu quero dizer para mim e para você: a cruz era pesada sim, mas a maior dor que Jesus estava sentindo era por causa dos nossos pecados, não era por causa da cruz. Não era a cruz é moleza para Jesus, mas o pecado, nosso pecado, é que levou ele a se tornar um maldito por nós, para que nós pudéssemos ser benditos hoje e adorar ao Senhor e dar o nosso melhor nesta noite. E aqui nós vemos, querido, que Jesus, ele foi, como todos nós sabemos, e ele cumpriu o que as Escrituras falavam acerca dele. Uma cruz que não era dele, mas ele levou ela e levou até o fim. Levou até o fim, ao ponto de chegar lá na cruz e ele dizer assim: Pai, na tua mão entrego o meu espírito, consumado está. Mas Jesus, Bruno, ele deixou uma pregação aqui, ele deixou uma mensagem interessante. Aqui nós falamos de Mateus capítulo 27, versículo 27 até o versículo 31. Agora nós vamos entrar no capítulo 9 de Lucas, no versículo 23, onde Jesus deixou uma pregação importante. Jesus levou uma cruz, não era dele, mas ele levou uma cruz porque nós não conseguiríamos carregar. Mas ele não tirou a cruz por total de nós. Ele deixou algo escrito dizendo assim: ó, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz e siga-me. Este evangelho às vezes nós não queremos ouvir, ou às vezes pessoas que pregam não querem falar, porque ela vem de confronto a nós e mostrando uma verdade que Jesus mostrou. E é interessante, irmãos, porque nós vemos que, eu fui ver na história, tinha um general chamado Varo, que aproximadamente 4 séculos antes de Jesus, sabe o que ele fez, mano? Pregou 2.000 rebeldes, e ele mandou fazer 2.000 cruzes, mandou crucificar todo mundo, e deixou lá todo mundo agonizando, e falou: não tira da cruz não, deixa agonizando aí, deixa morrer. E os judeus estavam tudo olhando aterrorizado, agonizado e pensando assim: você está doido, nós não vamos desobedecer não, porque isso. Eles ficaram doidos porque estavam vendo aquela situação e pensando assim: pode ser eu que vai ser crucificado dependendo da situação. Aí aproximadamente 4 séculos depois, Jesus com uma multidão, Jesus vem e prega e fala assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz e siga-me. O pessoal olhou e falou assim: esse cara tá de brincadeira. Cruz, eu vi um episódio lá atrás, eu tô correndo de cruz. O que tem de crente que tá correndo de cruz hoje, rapaz, não é brincadeira, viu? Mas Jesus, ele te convida a pegar a sua cruz de volta nesta noite, no nome de Jesus. E ele não vai te deixar sozinho, ele vai te ajudar. Só que aí Jesus começou a trazer essa mensagem. E nós vemos, querido, quando Jesus ele começa a trazer essa mensagem, Jesus ele vem mostrando algo para nós. Mostrando, sabe o que? Cruz linkado ou alinhado com porta estreita. Porque quem carrega a cruz, quem entende a chamada de Jesus de Lucas 9, versículo 23, ele carrega uma cruz e entra por porta estreita e anda por caminho difícil. Mas aquele que aparentemente entendeu o que era a cruz, vive entrando em porta larga e andando por caminho fácil. Mas existe a terceira pessoa, aquele que no começo do chamado, daquele que ouviu a palavra de Jesus falando de cruz, para carregar uma cruz, aceitou a cruz de bom grado, mas no meio do caminho, os prazeres, as coisas da vida, começou a querer enfraquecê-lo, e ele deixou a cruz de lado, e continuou seguindo o evangelho fajuto, mostrando que tem cruz, mas Jesus sabendo que a cruz ficou para trás. Só que independente, querido, Jesus nesta noite, ele está dizendo: ainda existe uma cruz a carregar. E essa cruz, querida, ela está atrelada em renúncia.
Quando nós somos cristãos e falamos que andamos, que seguimos a Jesus e não renunciamos nada, você é um mentiroso, você é uma mentirosa, você não carrega cruz, então você não está seguindo o evangelho verdadeiro. E é você que está dizendo não, vamos para a Bíblia que nós vamos ver aqui que é a verdade. Evangelho sem a cruz não é evangelho. Evangelho sem a cruz, querido, nada mais é do que as pessoas simplesmente viverem uma vida de famosinho, de famosinha, uma vida que totalmente longe daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Por quê? Porque, querido, quando nós estamos carregando a cruz, nós entendemos aquilo que fere a santidade de Deus, aquilo que exalta a Deus e aquilo que pode nos levar para longe de Deus. Só que quando nós não temos cruz, nós sabemos de tudo isso, mas nós não fazemos. E às vezes vivemos enganando as pessoas. Mas Jesus nesta noite ele está dizendo assim, para alguém: eu sei que você não tem mais cruz. Eu sei que a sua cruz ficou para trás tem muito tempo. Eu sei que você só vive de aparência, você não tem cruz mais. Porque quando você tinha cruz, as pessoas viam brilho nos seus olhos. Quando você tinha cruz e você se importava mais com o reino de Deus. Quando você tinha cruz, você entendia que Deus era a prioridade na sua vida. Mas as suas atitudes revelam que a cruz ficou para trás. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite, que deixou a cruz para trás, que Ele não veio aqui para te condenar, Ele veio para te falar, assim como Ele falou a uma das igrejas da Ásia Menor: lembra-te onde você deixou a cruz, volta lá e pega-la de volta. Porque Jesus ele está aqui para dar oportunidade para nós. E Ele está dizendo que ainda existe uma cruz a carregar. Só que quando nós carregamos a cruz, nós andamos por um caminho difícil. Entramos por uma porta estreita. Não uma porta qualquer. Não, porque porta larga era quando nós vivíamos no mundo. Vivíamos do nosso jeito, da nossa forma, com os nossos preceitos, conforme o nosso nariz apontava. Mas quando nós falamos assim: agora eu entrego a minha vida para Jesus, nós soltamos a rédea, nós soltamos aquilo que nós mesmos direcionamos e falamos: agora a minha vida é de Jesus. Agora a minha vida pertence a Cristo e Ele vai conduzir a minha vida. Então, irmãos, é necessário nós entender, porque Jesus ele disse também: se alguém não tomar a sua cruz, não é digno de mim. E quem recusar a carregar a cruz, não é digno de ser meu discípulo. Jesus que falou isso, não é eu. Então, quando você está na presença e fala assim: não, senhor, Pastor Carlos é quadrado, senhor. Isso era da época desde quando ele converteu. Isso aqui não é assim mais. Mas esse aqui não é assim mais, não tem na Bíblia. Mas o que o Carlos está dizendo tem na Bíblia. Por isso que ele aprendeu e está seguindo. Então, irmão, e Paulo ele disse algo interessante: que se vier outro evangelho, que nós venhamos conhecê-lo ou dá-lo como anátema. O que permanece é a palavra de Deus para as nossas vidas, porque ela é viva e eficaz e é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, querido. Ela entra e ela faz divisão entre juntas e medulas, e ela é apta para discernir toda a intenção do nosso coração. A palavra de Deus ainda é poderosa, a palavra de Deus ainda faz, a palavra de Deus ainda transforma, a palavra de Deus ainda dá vida, a palavra de Deus ainda dá esperança, a palavra de Deus ainda muda a vida daquele que precisa ser mudado, a palavra de Deus ainda vai, a palavra de Deus ainda faz, a palavra de Deus ela está sendo ministrada sobre a tua vida nesta noite, e ela está dizendo: seja transformado, seja transformada, seja transformado nesta noite, porque Deus está neste ambiente nesta noite. E que nós venhamos entender isso, querido, porque quando Jesus falava disso, o povo ficava atordoado. Mas só que Jesus, Ele é soberano. Que isso? Eu amo Jesus demais, viu, glória, ainda bem que eu conheci Ele. Esse Jesus é tremendo. Que a cada dia nós venhamos entender isso, porque Ele veio e cumpriu as profecias, cumpriu tudo. Muitas pessoas zombaram dele, olhou assim e falou assim: não é nada disso que ele está dizendo, não. Pode ficar tranquilo.
deixar um relato bem rápido aqui para você. Jesus como homem, Jesus como Deus. Ele veio, sofreu como homem, ele virá como Deus para reinar. Jesus recebeu uma coroa de espinho, mas ele virá com uma coroa de glória. Ele foi rejeitado, mas ele será adorado. Ele chorou sobre Jerusalém, mas ele virá para enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Jesus foi tentado por Satanás, mas o mesmo Jesus virá para aprisioná-lo e para lançá-lo no lago de fogo. Jesus ele veio como um cordeiro para tirar o pecado do mundo, mas ele voltará como um leão da tribo de Judá. Jesus, ele entrou em Jerusalém montado no jumentinho, mas ele virá, e a Bíblia diz que ele virá montado no cavalo branco, e no seu manto e na sua coxa estará escrito: Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá. Jesus, ele virá. Então que nós venhamos entender: Jesus, ele é poderoso. Ainda que muitos zombaram dele, não tem problema. Filipenses capítulo 2 e no versículo 5 diz assim: que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem e sofrendo até a morte, e a morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem não confessa hoje, quem não confessou na época dele, quem não confessar ainda, um dia vai ter que confessar que ele é o Senhor. Não tem como mudar. Não tem. O louvor pode vir cantar um louvor em nome de Jesus. Se coloque de pé, irmãos, no nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui, querido. Jesus, ele está quebrantando corações aqui nesta noite. Feche os seus olhos no nome de Jesus. Já levanta em espírito e fala assim: Jesus, eu quero ser outro hoje. Eu quero ser outro a partir de hoje. Eu deixei minha cruz, mas eu vou pegá-la de volta, Jesus. Eu estava com vontade de deixar ela, mas eu não vou largar. Acredite no nome de Jesus. Eu vou, querido, no nome de Jesus. O louvor vai dar início, mas antes dele dar início ao louvor, eu vou fazer alguns convites. E enquanto o louvor canta, eu quero que você, que sentir no coração, siga este convite, porque não é o meu convite, é o convite de Jesus para a sua vida. Você hoje, que quer entrar pela porta estreita, hoje, e está decidido a lutar contra tudo que te afasta de Deus, tudo aquilo que tem te levado para outro lado, e você quer carregar uma cruz hoje, mas quando você carrega essa cruz, aquilo que está escrito, que o Senhor, Ele estará com você até a consumação do século, se cumpre. Jesus não vai te deixar sozinho, Ele vai estar com você. Você vai ter força suficiente para carregar essa cruz, porque quando você tomar essa decisão, o Espírito Santo vai morar dentro de você para sempre. Por isso, no nome de Jesus, você que quer entrar pela porta estreita, no nome de Jesus eu te convido a vir aqui na frente. No nome de Jesus, eu quero orar pela tua vida no nome de Jesus. E eu quero fazer aqui o segundo convite. O segundo convite: seguir a Cristo não é fácil. Às vezes a circunstância nos faz pensar em deixar a cruz. Mas você, que pelas lutas, pelas frustrações, pelas feridas que você tem aí no seu coração, devido às calúnias, às tentações do mundo, foram mais fortes e você acabou de ceder, Jesus te chama hoje para a salvação. E hoje Jesus está dizendo assim, para você que largou a sua cruz, está caminhando para a cruz. O Espírito Santo está dizendo assim: ó, vem pegar de volta do altar. O altar é o lugar de pegar a cruz de volta. E Jesus está dizendo assim: ó, vem pegar a sua cruz de volta aqui no altar, meu filho. Vem pra cá, minha filha, pegar a sua cruz de volta. E eu tenho um terceiro e último convite, querido, para você. Você
nós também, em nome de Jesus. Pode ir. Aproveita a oportunidade. Olha a mão do Senhor, igreja. Porque Jesus está trabalhando. Ele está trabalhando os filhos da vida. Ele está trabalhando Deus. Ele está fazendo essa noite. Você está no seu lugar na terra querendo ver. Jesus já mediu a sua cruz. Ele não te deu tudo mais pesado que você pode carregar.
noite retomada, Deus. Então, se você está aqui nessa noite, você está desfocado em igreja, você que quer reconciliar, você que quer entregar a sua vida a Jesus, é noite de salvação, é noite de retomar os caminhos do Senhor. A igreja está próxima de ser tirada dessa terra. Se o teu nome está escrito no livro, vai ser muito triste. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus vai fazer você, que você venha retornar os teus função. Tem alguém nessa noite que você quer fazer isso? Sai do seu lugar, levante as duas mãos. A melhor decisão para fazer a minha vida hoje é entregar a minha vida para Jesus. Aleluia. Faça com esses irmãos. Você está retornando aos caminhos do Senhor. Esse aqui, Senhor, Deus, que fez a